Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, o Ruivo. E nesse canal a gente fala sobre Deus, sobre cristianismo, sobre a Bíblia, sobre arte. Então se você tá chegando, seja muito bem-vindo. Se você já assiste, seja muito bem-vindo novamente. E já aproveita para aquela galera que sabe, curte, compartilha com a galera aí, desde já, porque a mensagem ela deve ser espalhada pelos quatro cantos desse mundo. E vamos estar crescendo no nosso canal, se inscreva no canal também. Fala galera, se inscreve lá, o cara é massa, o cara é legal. Nem sei se eu sou tudo isso mesmo, mas também, se você se sente bem, tamo junto. Se você não se sente bem, é isso, fazer o quê, né? A gente vai, para começar a nossa palavra de hoje, nós vamos ler dois versículos. Então a gente vai começar de um jeito diferente, porque eles se complementam, vocês vão ver. Então o primeiro versículo está em 1 Coríntios 12, que ele vai falar assim. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Vou ler bastante hoje e depois a gente joga para 1 Pedro. Então vai estar assim, Paulo nos diz o seguinte: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele as distribui individualmente a cada um como quer. Agora a gente vai lá para 1 Pedro 4, 10 e 11, se não me engano. Vamos lá. Isso mesmo. Então, Pedro nos fala assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então hoje é um bate-papo bem simples, na verdade, né? A gente vai falar sobre os dons que Deus nos coloca. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque, primeiramente, que eu sempre, a minha vida inteira, né? Hoje eu tenho 25 anos, não é uma nossa grande vida, mas já vivi algumas coisas. Eu sempre fui muito contra sobre essa questão de porque você tem um dom, porque você tem um talento. Até realmente entender essa palavra ela fazer morada no meu coração e entender que Deus sim, ele pode dar dons a quem ele quiser. Então, por que eu sempre fui contra? Porque em toda a minha jornada, digamos assim, como artista, as pessoas, nossa, você tem um dom, você tem um talento. E eu, tipo, lá no íntimo do meu coração eu falava assim, cara, não é dom, não é talento. Por quê? Porque eu comecei fazendo teatro porque eu tinha vergonha. Eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa, de falar assim, vamos lá, vamos fazer, tipo, aquela pessoa super extrovertida. Já dei meu testemunho aqui, não vou ficar me alongando demais nesse sentido, mas só para vocês entenderem esse ponto de partida, né? Então, eu comecei a fazer teatro não porque eu tinha o dom de fazer teatro, não porque eu tinha o talento de fazer teatro, mas porque eu era uma pessoa introvertida e eu queria realmente aprender a me comunicar com as pessoas. E a partir desse momento, eu comecei a me aprimorar cada vez mais. E aí as pessoas, nossa, o Lucas tem um dom, nossa, o Lucas tem um talento de fazer. Eu, não, cara, não é, porque é muito estudo, né? Eu sei o quanto eu tive que estudar. Ninguém tava ali por mim lendo os livros que eu li, fazendo os exercícios que eu fiz e me aprofundando cada vez mais naquilo que eu gosto de fazer. Porque o teatro é algo que eu amo fazer, né? Atuar é algo que eu gosto muito de fazer. Então, esses dons e talentos foram desenvolvidos. Hoje eu tenho essa mentalidade. Deus me deu a unção dele. Porque em muitos momentos realmente eu senti a unção de Deus sobre mim. A partir do momento que eu comecei a fazer teatro, alguma coisa
diferente está acontecendo aqui. Então Deus deu a unção dele através do Espírito dele, como Paulo nos coloca, né? Então o Espírito ele dá todas essas coisas, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, então, através do Espírito eu recebi esse dom, eu recebi esse talento, mas eu fiz por onde desenvolver ele cada vez mais, e assim eu faço até hoje, até que Jesus volte ou até que eu vá com ele, né? Então eu entendo que Deus ele me deu uma coisa na minha mão, onde ele quer que eu multiplique, assim como Jesus vai falar sobre os servos bons e fiéis que multiplicam. Então a um servo ele deu 1, a outro deu 2 e o outro deu 5. Então o que deu a 5 multiplicou por 10, o que deu 2 multiplicou 4 e o que deu a 1 enterrou o seu talento, né? Então quando Jesus nos coloca essa parábola, é realmente entender qual que são os dons e qual que são os talentos que Deus te dá como presente, e o que você está fazendo? Você está multiplicando ele ou você está enterrando ele? Então eu gosto de discutir essa palavra justamente entendendo na área artística, agora voltando ao nosso nicho, que são os artistas cristãos, e entender que Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, e o que você está fazendo com ele? Você está multiplicando ele ou você está enterrando ele? Eu não vou ler a passagem completa ali das parábolas, porque o mais importante é realmente entender que tudo isso que a gente tem na nossa vida, nós devemos glorificar o nome dele, assim como Pedro nos coloca, né? Então lá em 1 Pedro 4,11, ele vai falar o seguinte: façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, ou seja, nós temos esse dom, nós temos esse talento, mas nós precisamos entender que não vem da gente, vem de Deus. Eu entendi que Deus me deu o talento, me deu o dom da arte, né? Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar e enterrar? Não, eu vou estudar. Eu vou multiplicar isso. Então eu fui atrás de uma faculdade, eu fui atrás de grupos de teatro, como sempre faço até hoje, né? Então até hoje eu estudo isso. E isso é através da arte, mas ele também me deu o dom do ensino. Então o que eu vou fazer com o meu ensino? Eu vou aprimorar cada vez mais. Então há pessoas que falam: Lucas, você tem o dom de ensinar, Lucas, você é um bom professor, nossa, eu aprendi muita coisa com você. Mas isso vem de quem? Vem de Deus. Só que eu fiz a minha parte de realmente entender e aprimorar cada vez mais. Se eu pego como que eu faço hoje, como eu fazia lá atrás, óbvio que lá atrás era péssimo, era ruim, né? Então por quê? Porque eu entendi que Deus me deu o dom, mas ele também me dá a responsabilidade em cima desse dom. Eu preciso entender que existe uma responsabilidade acima das coisas que Deus me dá. Então o que eu estou fazendo com o meu dom? O que eu estou fazendo com o meu talento? Ah, Deus me deu o dom, Deus me deu o talento, mas se eu não tiver a responsabilidade de cuidar e multiplicar, cara, eu vou deixar ele enterrado. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu poderia ser uma pessoa que, não, eu tenho desejo, a minha vontade do meu coração é ser médico e eu vou estudar a medicina. O que eu fiz com o dom que Deus me deu da comunicação? Eu enterrei. A não ser que eu use isso também na medicina, né? Então a gente precisa entender. Claro que aqui é um canal voltado a artistas cristãos, a pessoas que querem entender cada vez mais a Bíblia, mas usa isso no seu trabalho também, se você não é um artista, né? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou qualquer outra coisa que você possa ser, um engenheiro. Cara, tudo foi dado por Deus, mediante a graça dele, mediante o poder de Deus, mediante o Espírito, para que Jesus possa ser glorificado através dos nossos dons e nossos talentos, né? Então por isso que a gente precisa entender que essa questão dos dons e talentos não é nada sobre a gente, mas é sobre Ele. Nós entendemos que nós somos bons em alguma coisa porque Ele fez com que a gente fosse. Só que a nossa responsabilidade é cuidar, é multiplicar, é estudar, é ir mais a fundo. E é por isso que eu sempre bato na tecla sobre os artistas cristãos. Então não é somente um teatrinho de igreja. Cara, pera lá, vamos estudar uma técnica, vamos saber quem é Stanislavski, vamos saber quem é Brecht, vamos saber quem é Shakespeare. Quem são esses grandes caras que já estão no teatro? Por que a gente quer repelir eles da gente, né? A gente não vai repelir, vamos pegar aquilo que é bom, a gente filtra aquilo que é bom para que a gente possa aplicar cada vez mais e entender cada coisa para que a gente possa fazer as coisas com excelência. Quando a gente sobe no altar, a gente sobe no altar com excelência. Quando a gente vai fazer um filme, a gente faz um filme com excelência, porque a gente sabe que Deus nos deu o dom, Deus nos deu o talento, mas a gente corre atrás da técnica, a gente corre atrás de saber o que é um enquadramento, a gente sabe o que é
uma linha, uma metodologia de atuação para descobrir qual que é o meu método de atuação, que isso daí fica para o outro vídeo, né? Porque a gente descobre como que nós somos nosso eu artista. Galera, é um vídeo bem curto, mas realmente é para cada vez mais a gente começar a compreender que Deus nos deu um dom e nós vamos precisar multiplicar cada vez mais, porque vai chegar o dia do juízo final e Ele vai querer acertar contas com a gente. Aonde você está colocando o seu dom? Você enterrou o seu dom, você multiplicou, né? Seja 2 por 4, seja 5 por 10, Ele vai cobrar. Eu não sei vocês, mas eu tento fazer a minha parte todos os dias e entender que esse propósito que Deus colocou nas minhas mãos, esse dom que Ele colocou nas minhas mãos é o meu propósito. Eu acordo todos os dias e eu falo: Deus, o que eu preciso fazer para multiplicar os dons que o Senhor me deu? O que eu preciso fazer cada vez mais para realmente fazer uma peça de teatro com excelência, para fazer um filme com excelência, para alcançar cada vez mais, porque não é nada sobre mim, é sobre Ele, né? Ele colocou esse dom sobre mim, só que eu estou multiplicando cada vez mais para levar a palavra dele mais longe para mais pessoas. Então, galera, eu faço esse convite a você. Ora, coloca sua vida em oração e fala assim: Deus, quais são os dons? Eu não descobri ainda, Deus, qual que é o meu dom, né? E se você já descobriu, o que você está fazendo para que isso possa ser multiplicado cada vez mais, para que as pessoas possam estar sendo alcançadas pelo Evangelho através do seu dom, através do seu talento. E, pessoal, para a gente encerrar, eu quero deixar um convite. Se você é de Curitiba, neste sábado, dia 9 de novembro, a minha namorada, Paty, né, quem assistiu o vídeo aí sabe, ela é cineasta, né, então a gente trabalha junto com cinema, com arte, com teatro, ela muito mais voltada pro cinema, eu mais voltado pro teatro, mas eu também estava junto na equipe ali dela de produção, de direção, né, e a gente vai estar lançando esse filme no dia 9 de novembro agora, em Colombo, no Colombo Park Shopping. Vou deixar as informações aqui na descrição, beleza? Se você tem interesse, então compartilha com a galera, vai lá junto com a gente também, porque realmente a gente quer fazer arte com excelência para levar o Evangelho a todo mundo, assim como Jesus nos pediu, né? Eu acredito fielmente, firmemente, que realmente esse filme vai alcançar muitas pessoas para a honra e glória dele. Então, galera, ficamos por aqui, beijos, abraços e até o próximo vídeo.